Olá, boa noite, tudo bem? Estou aqui como prometido, né? Não da forma que eu pensava, mas eu decidi gravar antes, né? Fazer esse vídeo antes. Deixa eu só arrumar aqui, gente, para que vocês possam ter uma visão melhor, não de mim, mas para entender melhor o funcionamento das coisas aqui. Peraí, pronto. Aí aqui eu consigo olhar direto para a câmera e consigo lidar com o computador. Muito bom estar com vocês. Eu peço desculpa porque eu estou extremamente cansado, mas sabe o que é extremamente cansado? Não é? Eu tive um dia bem duro, mas aqueles dias bem sagrados também. E eu estou aqui em casa fazendo reforma, eu e a Rose, né? Fazendo as alterações dessa casa que eu já estou, vamos lá, desde agosto de 2025 trabalhando nessa reforma. Enfim, mas está tudo bem, tudo vale a pena, estamos aqui. E a grandeza de Deus, que estabelece toda a ordem em nossas vidas, está promovendo esta revolução em nossas vidas, não é? Para acumular as nossas necessidades, um novo momento das nossas vidas. E eu tinha prometido para vocês fazer aquela live falando sobre a síndrome de Tourette. Então, bem amados professores que possam assistir esse vídeo posteriormente, claro, não é? Se você está assistindo esse vídeo agora, é porque eu decidi não tentar fazer a entrada ao vivo, porque eu tentei essa semana, não me senti seguro e eu tenho um problema muito sério. Eu amo ser pontual, não é? Para mim, compromisso é compromisso, não posso faltar, não posso falhar. Né? Eu anunciei há muitos dias para me preparar para esse dia, mas não houve possibilidade, né? Como eu falei, a questão da obra, a questão de voltar, né? Buscar a Secretaria de Educação, não é? A direção de ensino para me apresentar, fazer todo aquele trabalho que eu fiz desde 2010 em diante, aqui de 2010 até 2015. Eu estou em outra região, lá era o Vale do Paraíba, Grande São Paulo, é aqui, desculpa, lá era Grande São Paulo, é o Tietê, aqui eu estou no Vale do Paraíba agora, morando em Taubaté. Então, a região é muito grande, eu tenho que fazer um trabalho bem minucioso, bem detalhado para convencer as pessoas de que o que eu tenho para levar para essas escolas é algo sério e construtivo, não é? Em meio a tudo isso, eu acordei em dezembro, como eu já falei lá no Instagram, como eu falei nos vídeos aqui, com uma convicção profunda, não é, de fazer um projeto chamado O Novo Humano. O novo humano é o ser humano na era da tecnologia, né? Agora com a IA e outras tecnologias, o avanço da ciência, né? Nós temos o caso da doutora Tatiana, que descobriu lá aquela proteína, que eu esqueci o nome agora, mas está tudo bem, em forma de cruz, que está ajudando os nossos irmãozinhos que não tinham a menor esperança de voltar a andar, e está tendo uma transformação gigantesca. Eu fico muito feliz com isso, sabe? Fico muito feliz. E sou aqui dentro do meu coração uma esperança, não é? De que essa proteína, em algum momento, em alguma fase do estudo, ela também sirva para mal de Parkinson, para cima de Tourette, síndrome de Tourette, enfim, que isso possa trazer algo muito bacana para todos nós, não é? Que de alguma forma tenham esperanças de ter uma vida normal. Eu, sinceramente, eu não sei se tiver a cura da Tourette, né? Eu ainda estiver aqui na Terra aprontando as pinhas, se eu buscaria a cura. Eu, na verdade, a Tourette, apesar de eu fazer os tics, ela não me incomoda em nada. Eu tenho hoje, né, uma personalidade tão desenvolvida, tão de aceitação, não é, do quem eu sou, não é? Eu trabalho sempre aquela questão da sagrada presença eu sou, quem eu sou, quem eu me tornei, mesmo com a Tourette. Então, na verdade, eu acabo olhando para a Tourette como um presente para a minha vida, não é? Porque foi ela que me trouxe as maiores dores, né? Foi através das consequências da Tourette, que veio, né, 5 hernias de disco, veio perda de emprego,
impedimentos de relacionamento até pelos pais das moças, não é? Porque é complicado, é muito complicado. O pai ou a mãe fala, pô, mas você vai casar com esse cara, meu? E se esse cara, se os filhos nascerem tudo tortinho, tudo esquisito igual a ele, então eu também, algumas vezes, eu me coloquei no lugar deles e acabei adiantando o processo e não tendo alguns relacionamentos. Enfim, faz parte, né? Faz parte da vida. Mas eu vou começar, como diz, pelo começo. Eu também colocarei um link neste vídeo, quando ele tiver postado. Eu consigo pôr o link daquele livro que é a entrevista que a IA fez comigo, né? Chamado Novo Humano. E ele traz para você, é um e-book pequenininho, de 24 páginas, né? E ele vem falar justamente do despertar da consciência da gente, tá bom? Então chegou o momento para nós, seres humanos, ter um despertar de consciência diferenciado, né? Enfim, vamos ver. Parece que, pelas últimas notícias que nós andamos vendo por aí, a coisa não está indo muito como a gente gostaria. Mas faz parte. Eu quero pedir para você se inscrever no canal, porque eu vou estar sempre postando temas voltados ao comportamento humano aqui, tá? Sobre as nossas deficiências pessoais, físicas, afetivas, morais, né? Eu não vou entrar muito na questão política, na questão religiosa, mas também não dá para não falar de algumas coisas. Mas eu, por viver dentro de escolas, eu não quero nenhum desses pontos sendo o destaque em minha vida, né? Eu já fui convidado a ser vereador lá em Suzano, e eu recusei, porque eu tinha uma popularidade muito grande naquela região, mas eu queria continuar o meu trabalho, eu não quero que nada atrapalhe isso. Eu vim como missionário, né? Eu não nasci para ser padre, pastor, né? Essas profissões tão honradas, tão dignas, né? Mas eu, sinceramente, eu me sinto um sacerdote, mas de outro nível de sacerdote, tá? Então, também não dá para explicar muita coisa, porque a coisa é bem anevoada ainda dentro da minha mente, e eu gosto de proteger as minhas convicções, tá? Mas eu gosto muito do tema religião, filosofia, gosto bastante. Gosto muito de estoicismo, né? Então, aí a gente consegue destrinchar muita coisa dentro da questão do estoicismo, né? E vamos lá. Como que a Tourette surgiu na minha vida? Bom, quando foi muito provavelmente lá nos 7 anos de idade, foi entre 7 e 9 anos de idade. Eu morava lá em Altinho, no Agreste de Pernambuco. Tem até um romance chamado Os Encantos de Altinho. Ele está no Kiwify, tá? Se você entrar na minha página do Facebook, tem uma página lá, O Novo Humano, né? Projeto O Novo Humano. E lá eu fiz uma postagem ontem para fazer divulgação, né? Para vender os e-books, que eu transformei os meus livros todos em e-books agora. E lá tem, inclusive, os Encantos de Altinho. Tem o Medalhão de Nicéia, o Lixeiro, muito mais que uma história de amor, não é? Eu precisei mudar algumas capas, né? Porque as capas eram antigas, e coloquei um novo formato. Então, o valor de vendas é R$19,90, R$27. Acho que o mais caro deve ser 39, não tenho certeza não. Dá uma olhadinha lá, tá bom? Tem o link, né, do lado da descrição de cada livro, e é só clicar lá e você compra até parcelado no cartão, pelo que o faz, tá bom? Então, e inscreve nesse canal, por favor, e dá uma curtida, faz o seu comentário, né? E vamos seguir adiante aqui. Então, eu era um moleque muito feliz. Era uma criança muito leve, muito feliz. Inclusive, a foto da abertura que está aí, eu devia ter, acho que 6 anos de idade nessa foto aí. Eu ainda vou perguntar para minha mãe. Minha mãe tem uma memória muito boa, vai fazer 80 anos, mas tem a memória melhor que os 3 filhos dela. E aí eu lembro que eu era muito solto, né? Altinho é uma cidade deliciosa. E quiser dar uma pesquisadinha no Google, vocês vão ver que gracinha de cidade que ela é. E muito feliz, muito solto, não é?
tenho muitas memórias deliciosas da minha cidade natal, embora faça muitos anos que eu não vou lá. Mas eu lembro que na época eu começava a torcer o nariz, fazia assim, ó, sabe, torcer o rosto, torcer o rosto. Eu lembro que foi um dos primeiros sinais, e aquilo incomodou muito minha mãe, não é? Porque a minha mãe, na verdade, ela se preocupava das zombarias das pessoas. Ela jamais imaginou que isso fosse uma doença, não é? Senão ela teria agido de outra forma. E a Tourette ainda não tem cura, como eu falei. Vamos ver esse projeto da doutora Tatiane vai nos alcançar. Seria um conforto muito grande, especialmente para aqueles que têm aquele grau que fala palavrão. Sem querer, tá, gente? Eles não falam porque querem, não. Eles falam sem querer. Então, os espasmos todos, eles são sem querer, são involuntários. E aí eu lembro que eu comecei, então, com esse processo, né? Torcendo o nariz. Aí eu andava numa calçada, sabe essas calçadas padronizadas que tem uma letra, não é? O símbolo, por São Paulo tem o símbolo do estado de São Paulo lá, né? Do mapa. Então eu lembro que eu ficava saltando, porque a Tourette também, ela traz para nós um pouco do toque, né? Um pouco do toque. Eu lutei muito contra o toque, viu, gente? Isso aí foi muito forte dentro de mim, porque eu também não queria piorar ainda a minha situação. Mas, não é? Em 1967, nessa época começou a piorar, era 1978, nós acabamos vindo para São Paulo, não é? E aqui eu não conseguia acompanhar o estudo de São Paulo. Havia uma diferença muito grande de qualidade, mas acima de qualquer coisa, eu não conseguia me concentrar na sala de aula. Era muito difícil para mim me controlar na sala de aula. E acabava me escondendo muito. Não era uma criança tímida, mas acabava me escondendo muito, né? Falava muito porque era ansioso, cérebro muito rápido. Nós temos uma deficiência no campo do cérebro chamado pálido lateral, onde há um descompasso, não é? Entre os neurônios. Eu estou me coçando aqui, é pernilongo, tá? Eu acabei fechando esse ambiente hoje para poder fazer a live aqui, mas tem uma partinha aberta e os pernilongos estão saboreando a casca velha do Sandoval. Mas tá tudo bem, o sangue vai ver. Então foi que eu acabei tendo muita dificuldade, não é? As escolas aqui eram muito grandes, eu estava acostumado. Gente, eu estudei numa escolinha de madeira lá no Agreste de Pernambuco. Olha, parecia aquelas casas de madeira do Paraná, sabe? E eu acabei estudando na escolinha daquela. Acho que era a professora Dona Elisete, não é? Ela era albina, não. Era uma mistura de albina com ruiva, não sei. A filha dela era bem ruiva. E aí eu lembro dessa escolinha até hoje. Uma vez eu perguntei para minha mãe, eu acho que minha mãe disse que aquela escolinha era uma escola de reforço. Ou seja, eu naquela época já tinha uma aulinha de reforço, né? Porque eu tinha dificuldade, eu não parava quieto, tinha dificuldade de aprender. Então, o tempo foi passando até que eu conheci na terceira série a professora que mudou muita coisa na minha vida. Dona Hilda Reis de Paula, não é? É graças a Dona Hilda que eu desenvolvi um projeto Quem Sou Deixa Marcas, desculpa, uma palestra Quem Sou Deixa Marcas, né? Essa palestra, ela fala, por exemplo, do Sandoval, o José Sandoval, que marcas que ele deixa por onde ele passa. Quando eu fiz lá o Eu Quero Paz na Escola, a palestra sobre bullying, o que eu fiz na vida daquelas crianças e adolescentes? Que tipo de coisas eu deixei lá no coraçãozinho deles, não é? E os professores que estavam assistindo? E as merendeiras, não é? E as mulheres da limpeza das escolas que assistiam às palestras? Que marcas o homem José Sandoval deixou na vida e no coração dessas pessoas? Eu contava histórias deliciosas, né? Eu gosto muito de Shakespeare, né? Não que eu seja um grande leitor de Shakespeare, mas tem um texto em específico chamado O Menestrel, que dizem que é dele, mas nada se prova. Mas que é maravilhoso, é. E outro é o Facundo Cabral também, um escritor argentino que tem um texto chamado Não Estás Deprimido, Estás Distraído.
Pesquisem esses textos, façam uso deles na sala de aula, na sala dos professores, não é? Eu digo que pelo pouco que eu frequentei a sala dos professores, gente, é um ambiente terrível em alguns momentos, tá? Entram muitos temas dentro da sala dos professores, muitas contrariedades que são muito, muito fortes. Então, caros mestres, eu sinto muito por estar falando publicamente isso aqui, mas eu quero dizer para vocês uma coisa: eu amo vocês. Vocês são de fundamental importância para uma sociedade digna e equilibrada. Tudo que eu faço na minha vida, em termos de publicidade, em termos de marketing, é sempre vislumbrando a possibilidade de entrar na vida dos professores, seja do Iapoque ao Chuí, seja na África, seja onde quer que seja, que eu, José Sandoval, possa deixar as melhores marcas nos corações de vocês. Eu tenho um profundo respeito a vocês. Eu sou de uma família que minhas irmãs são duas professoras. Não é? Uma já se aposentou há uns 2 anos atrás, a outra se aposenta esse ano. E eu sei a luta que é dos professores, gente. Isso é da escola privada, da escola municipal, da escola estadual, não tem diferença. Porque todos lidam com seres humanos e todos eles, professores, passam por situações pessoais muito intensas e eles têm que se desdobrar, têm que ser mais espiritualizados ainda para poder lidar com as dificuldades dos terceiros, não é? Dos alunos, dos pais dos alunos, da direção da escola, né? Por exemplo, o trabalho também da direção é terrível, sabe? Enfim, foi um ambiente onde você precisa lidar com o ser humano, vai ser sempre algo muito complicado. Não é? Então, eu sou apaixonado pelo ser humano, por isso que eu estou criando esse projeto. Na verdade, não sou eu, foi Deus que me instruiu a montar esse projeto. E eu tenho certeza que vem de Deus. Porque tem horas que vem coisas no meu coração e na minha mente, gente, que não são do Sandoval. Eu não sou inteligente a esse nível. Eu não sou capaz de produzir conhecimentos que eu ando produzindo, de aprender coisas que eu ando aprendendo. Então, eu acredito profundamente. É uma missão. E eu não estou nem aí se alguém vai duvidar, se as pessoas não vão contribuir para me ajudar. Eu não me preocupo com isso. Agora, eu estou transformando os meus livros em e-book porque eu preciso de dinheiro para fazer isso. Eu preciso melhorar a minha ferramenta de trabalho, eu preciso ficar várias horas parado para poder elaborar esses novos e-books, que eu vou para o universo do e-book, porque, como eu te falei, gente, para lançar um livro, você tem que fazer 1.000 capas no mínimo. A gráfica ela não vai fazer as capas em menos de 1.000. Aí você tem que achar um lugar que vá montando aos poucos, como eu tinha lá na cidade de Suzano, na Suzano Cop. Eu não estou mais lá, então já fica um pouquinho mais complicado. Outra coisa, onde você vai armazenar? Eu, por exemplo, tenho 8 títulos. Eu tenho que armazenar 8.000 livros. Preciso de um cômodo para isso. Eu não tenho esse espaço. Aí a chegada do e-book vem para revolucionar a minha vida também, tá? Então, enfim, e todo o dinheiro, toda a renda do livro será revertido para o meu sustento, para que eu possa desenvolver o projeto Um Novo Humano. Em breve, eu tenho muita esperança de ainda no ano 2026 eu possa estar começando a produzir videoaulas, não é? Gravações em vídeo, porque em muitos países não tem uma internet, não é, nas escolas. Eu penso muito no norte e nordeste, né? Ainda existe a escolinha embaixo de árvore lá, minha gente. Então, eu preciso pôr, por exemplo, numa plataforma como Hotmart, como Eduz, como KiwiFi também, esses cursos num valor que aqueles professores possam comprar essas aulas, não é? Alguma coisa na casa dos 50 a 100 reais, tá? Tudo vai depender do quanto eu vou gastar para essa produção. Eu preciso ensinar alguns professores a palestrar sobre a paz, porque a minha proposta de vida é levar a paz, não é? É ser um conciliador, um harmonizador.
Por isso é que eu tomo muito cuidado com o que eu faço, com o que eu falo, não é? Da maneira que eu ajo, para que eu não possa, em momento nenhum, levar qualquer pessoa a desafeto. Muitas vezes eu posso ter alguma situação de alguém que não vai concordar, porque tem gente que não quer paz. Eu não vou morrer por causa dessa pessoa também, vocês vão me desculpar, mas ontem, por exemplo, eu coloquei os vídeos para vender, né, e fiz um anúncio com dinheiro que eu não tinha, mas eu fiz um anúncio que eu preciso levantar esse capital, eu preciso muito da ajuda de vocês para divulgar isso, por favor, tá bom? E num dado momento, uma pessoa, eu pensei que ela ia consultar sobre o livro, ela me mandou uma mensagem para mim: eu vou morrer, não é? Ah, eu vou me matar hoje mesmo. Eu olhei para aquilo e falei: bom, não vou nem responder. Eu não sou, não é um profissional que possa atender essa pessoa. E, na verdade, é uma pessoa que é carente, que está num processo de sofrimento e solidão profunda e está precisando de desabafar. Eu não estou me aguentando, gente, sinceramente. Eu estou aqui, estou morrendo de cansado. Eu quase não faço nem essa gravação, mas seria ridículo da minha parte prometer algo para vocês que eu amo e respeito tanto e não passar aqui para falar isso, tá? Para fazer o mínimo que eu possa fazer. Só que eu comecei aqui e já estou me animando de novo. O corpo já está me deixando a alma falar e eu estou me animando. Nós estamos com 21 minutos de aula aqui, enfim, e eu estou muito bem, obrigado. Voltando ao que interessa. Dona Hilda, ela foi uma professora que ela teve um olhar diferente para mim. No começo, ela chamou minha mãe e falou: olha, o seu filho é um menino muito bom e educado, mas ele é muito inquieto, ele atrapalha os outros alunos. Gente, eu tenho dó de quem estudava comigo, eu juro para vocês. Eu tenho dó. Eu tenho dó de todos os meus professores. Eu era extremamente inquieto, mas era muito inquieto. E aí o tempo foi passando, né, e a coisa só piorando. E a dona Hilda, ela começou então a me ocupar. Chegou no, por exemplo, na semana do 7 de setembro, ela falava: Sandoval, você é desenrolado, então você vai ser o Dom Pedro I. Você vai aprender um textinho aqui que a professora vai passar. Na época a gente não chamava a professora de tia, não. E você vai representar Dom Pedro I. Eu tinha uma espadinha de plástico em casa que eu brincava e machucava minha irmã caçula pra caramba. Eu era uma graça. Eu dormindo eu era maravilhoso. E aí, então, eu fiz lá a apresentação do 7 de setembro. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Né? Na época não tinha o He-Man ainda, então eu ia pegar a espada e falar: eu tenho a força, né? Mas não tinha, não. Escapei dessa. Tinha o. Como é que é? Não era o Jaspion, não, era outro na época. Bom, enfim, esses filminhos japoneses que a gente gostava na infância. E aí, ela montou um coral já na quarta série, porque eu estudei com a Dona Hilda 2 anos seguidos. Olha o presente que Deus me deu. Agora, eu não sei se foi Dona Hilda que acabou falando: ó, dá esse doido para mim, porque só eu sei lidar com ele. E eram ali, Dona Hilda. Eu tenho uma situação muito triste quando, agora, né, já no projeto Eu Quero Paz na Escola, eu ganhei muita mídia com o projeto. E o Diário de Suzano, onde eu morava, me deu muita, muita atenção. E foi aí que uma parente da Dona Hilda mandou uma mensagem para o Gil Fuentes, né? O Gil Fuentes. E o Gil, que era meu amigo, falou: Sandoval, tem aqui o telefone da Dona Hilda, sua professora. Né? Ela falou lá uma pessoa que tinha mandado para ele. Eu falei: caramba, meu, sério? Aí ele me deu lá tudo, eu fiquei com aquele telefone. Não, eu acho que a pessoa pediu meu telefone, eu autorizei. E aí eu fiquei na expectativa de falar com a Dona Hilda, só que demorou um pouquinho, e nesse período eu me separei. E numa outra live eu vou contar a real história da minha vida. Foi um período de 20 anos, que foi um período de muita tragédia.
Eu acabei escrevendo esses livros. Meus livros são livros muito fortes para que vocês devem comprar para dar de presente ou para vocês mesmos. Quando a pessoa tiver passado tanto sofrimento que queira desistir, né, fazer uma besteira, dá um livro desse para ele. Qualquer um deles, gente. É tudo romance motivacional que é forte e é tudo baseado em alguma parte da minha vida. E o interessante é que eu escrevo esses livros, todo livro que eu escrevo, 4 ou 5 anos depois, de alguma maneira, as coisas acontecem comigo. Esse momento que eu estou passando aqui, né, que nós fomos para Campos do Jordão e agora estamos em Taubaté, e eu voltei essa vontade louca de querer fazer palestra, né, de entrar nas escolas, nas empresas, onde quer que me chamem, para transformar vidas, né? Porque eu tenho um amor profundo por transformar vidas. Eu acredito que eu nasci para isso, né? E aí, gente, é a história de um homem chamado Deus, não é? Que o João, né? A história se passa em Suzano, a única história que se passa em Suzano, que eu me lembre, que o João perdeu tudo, né? Tacaram fogo lá no barraco dele, lá na Vila Ipelândia, em Suzano. E ele saiu com os 2 filhos, a mulher dele largou ele pelo caminho, ele encontrou o Mustafa na igreja de São Sebastião, em Suzano, e começa uma história incrível de um diálogo entre ele e um ser que a todo instante ele perguntava: Mustafa, você é Deus? Enfim, eu não posso falar muita coisa. Compra lá o e-book, vai, ajuda o projeto Um Novo Humano. E a dona Hilda, então, ela começou com um coral, falou: Sandoval, você vai participar de um coral. Aí o Sandoval, o coral da dona Hilda: Sandoval, nós vamos ter uma ciranda, aí você vai participar da dança do balaio, que era de lá da região norte do país. Ela vai o Sandoval para o balaio da dona Hilda. Festa junina, Sandoval, vamos fazer a quadrilha, tal, lá o Sandoval. Nas decorações, eu desenhava muito bem. Tinha concursos de colagem de cartazes. Eu ficava sempre entre os 3 primeiros, 5 primeiros. E, enfim. Aí, acho que foi ainda na terceira série, teve um festival de música na escola. Teve 40 concorrentes. 40 músicas foram compostas. E aí os músicos eram de fora da escola, tudo, que iam apresentar as músicas dos alunos. Gente, eu concorri com gente do ensino médio, para vocês terem uma ideia, do ginásio, ensino médio. Eu fiquei em 13º lugar com a minha composição, a Canção das Flores, que eu não me atrevo nem de longe tentar lembrar a letra dessa música. Eu lembro um fragmento dela, mas morro de vergonha. Fiquei bobo depois de velho, enfim. Mas era uma criança, né, de 12 anos de idade, na terceira série, para vocês terem ideia da minha dificuldade de aprendizagem. E aí, então, eu participei desse festival de música e ganhei. Eu achei o diplominha esses dias, eu tenho como provar, né? Eu vou deixar para levar nas palestras, porque aqui eu não sei inserir também isso aí, não. E aí eu consegui, então, fazer, não é, essa participação lá e ganhei como compositor. E é incrível, né? Para vocês terem ideia, lá com os 12 anos já se manifestava o dom do José Sandoval, o escritor. Passaram os anos, Dona Hilda não dava mais aula para mim, fui para o ginásio, que era outro problema muito sério, né? Porque eram crianças misturadas com adolescentes, não é? De quinta ou oitava, geralmente era aquele horário, às vezes tinha ensino médio, né? Alguns anos teve ensino médio junto. Enfim, e assim foi a minha vida. Os tiques cada vez mais graves, toda vez que eu mudava de ano e que ia para uma sala nova, era muita gozação, era cruel, a coisa era cruel. Não é fácil, não é fácil, porque é algo que chama muita atenção. Lá no ensino médio, eu acabei fazendo num ano lá, como é que chama, gente? Eu não lembro mais, supletivo. Eu fui fazer um supletivo lá em Suzano mesmo, eu tinha mudado Suzano, mas voltei nessa época. E tinha um camarada na sala, já no terceiro ano, e
eu preciso me concentrar bem para estudar. Tudo que eu for fazer, eu tenho que ficar em silêncio e focar. Então, eu acabei desenvolvendo o hiperfoco, não é? Para poder, então, fazer qualquer coisa na minha vida. E aí, eu, focado na sala de aula, tinha um camarada que não tinha o que fazer, gente. Ele chegava por trás de mim, "Uá!", e dava uns gritos. Estou sendo educado aqui para não assustar a Rosa, a cachorro e o coelho, né? Nós temos a cachorrinha e o coelho. Mas foi assim, era terrível. E os colegas brigavam com ele e tudo, mas o cara não valia nada. Só que era um cara gente boa, mas era bobo, né? Porque o cara tem que ser muito ridículo para ter um comportamento desse. Ainda mais um marmanjo de 30 anos de idade. E aquilo me machucava muito, né? Então, aí eu entrei numa fábrica depois, que os caras começaram a me chamar de galo, né? Ah, aquele mito galo, ô galo, ô galo. Eu passava, era aquela risada, aquela coisa desagradável. Não é? Na época que eu entrei carregando caminhão, trabalhando das 2 às 10. Fiquei, fiquei uns 7 anos nessa empresa, não é? Acabei depois indo para a parte administrativa, aí pararam de me chamar de galo, começaram a me respeitar, porque daqui a pouco eu vou contar um conselho da minha irmã mais velha, da Sandra, eu tenho a Silvaneide e a Sandra, né? E aí comecei a transformar a minha vida. Casei aos 27 anos, fui pai de 2 filhos, e quando eu entrei numa outra fábrica, não é porque eu não tinha muitas oportunidades, né? Eu não conseguia fazer uma faculdade, porque eu também não tinha recursos para isso. E quando eu entrei nessa outra fábrica, eu estava casado, já tinha 2 filhos, e aí eu vivia muito nervoso, gente, muito nervoso, porque a síndrome de Tourette, ela pega o sistema nervoso central da gente. Assista um filme chamado O Primeiro da Classe, ou O Líder da Classe, tem aqui no YouTube, dá uma olhadinha nele. E a Eliana, minha chefe, um dia falou: Sandoval, vai no médico, não é? Vai ver o que você tem, tudo, você está muito estressado. Aí fui. Aí o médico acabou me passando para um psiquiatra. Eu nem sabia sobre psiquiatra na época, hoje eu sou terapeuta, tudo, eu conheci como é que funcionam essas coisas. Ele me passou uns remédios lá, gente, que, pelo amor de Deus. Foi aí que eu ouvi pela primeira vez na minha vida o nome Síndrome de Tourette, ou Síndrome de Gilles de La Tourette. Então, tem gente que fala Tourette também, enfim, não importa. O problema é o mesmo para o nome bonito. Foi aí, então, que eu fiquei sabendo que, na verdade, eu não tinha o demônio no corpo, como muita gente dizia. Não é? Que eu ia nas igrejas, os pastores me chacoalhavam, faltava me derrubar, mas não saía nada. E é claro que não saía, porque se tem uma coisa que eu conheço, que eu sei que existe em mim, é a bondade de Deus em mim. Não é? É o Espírito da verdade que mora em mim. Esse é o Espírito Sagrado que mora em mim. E eu nunca fiz coisas na minha vida que eu pudesse me envergonhar, tá? Não a esse nível de não poder falar para olhar para as pessoas como criminoso, como viciado de qualquer coisa. Essas coisas não me atingiram, porque a educação da dona Severina e do seu João, né? Minha mãe era costureira e meu pai alfaiate. Foi educação muito boa, né? Às vezes um pouco rígida demais, mas eu agradeço todos os dias por cada chibatada que eu levei, porque foi isso que me corrigiu. Hoje, essa coisa de você não poder dar uma chinelada no filho, é que o mundo está degringolando do jeito que está. Enfim, mas tudo bem, isso aí é uma coisa minha. Foi aí então que eu descobri que era uma doença e, para minha tristeza, não tinha cura. Comecei a tomar anafranil, tofranil, essas coisas aí, remédio para dormir, remédio para isso, para aquilo, e perdendo a vida, né? Aí um dia eu trabalhava montando caixas para embalar chapa de offset e eu grampeava essas caixas. Um dia eu era um papelão que se enrolava, botava uma madeira, né, na outra assim e grampeava entre as duas. Eu grampeei meu dedo nesse dia. Era uma madrugada que estava trabalhando. E quando eu grampeei esse dedo, eu não senti dor.
aquilo me causou uma preocupação muito grande. Eu falei, meu Deus, tem algo errado, não é possível. Como pode uma pessoa ter um dedo grampeado e não sentir dor? Aí eu decidi então parar com aqueles remédios, mas eu fiz a coisa errada. Eu parei tudo de uma vez. Gente, o danado era miudinho, mas venenoso. E aí foi que minha primeira esposa falou: Olha, Sandoval, estão perguntando aqui se você anda bebendo, né? Aí eu falei: Você está brincando? Ela falou: Mas eu falei: Mas por que isso? É porque disseram que você anda cambaleando nas ruas, batendo em muro. E realmente, gente, eu estava andando assim. E aí me deu medo. Me deu medo porque, nossa, a garganta está secando aqui. Tem muito pó aqui ainda. Então, me deu medo por quê? Porque eu comecei a pensar que eu poderia ser atropelado passando, né, em alguma rua e não ver mais os meus filhos crescer, não contar para eles como foi a minha infância maravilhosa. Eu tinha muita cidade de Altinho, saudade de Altinho, porque foi o melhor momento da minha vida até aquele instante. Aí um dia eu estava triste, minha irmã mais velha, Sandra, né? Ela chegou e falou para mim, Sandoval, você vive triste porque as pessoas vivem zombando de você. Eu estava em supermercado e as pessoas rindo dos meus tics. Gente, era muito, muito difícil. Então, aprende a fazer alguma coisa que você goste bastante, que você se dê bem com isso. Se goste tanto, tanto, que você vai ser tão bom nisso que as pessoas vão parar de prestar atenção. Olha o conselho da minha irmã. No que você tem, a síndrome de Tourette, para prestar atenção no que você é, o José Sandoval, palestrante e escritor. Foi aí então que aquele diário que eu comecei a fazer. Ô, gente, só um minutinho, a câmera parou aqui, não entendo como é que funciona isso. Vamos ver a câmera aqui de novo. Só um minutinho. Eu não sei o que aconteceu aqui. Eu vou ter que parar, gente. Depois eu continuo, tá bom? Porque a câmera parou e eu, sinceramente, eu não sei o que fazer. É, câmera.